4h48, você nos acompanha na rádio, na TV Câmara e também pela internet, nesta sessão em que os deputados estão na Comissão Geral fazendo questionamentos ao ministro da Educação, Cid Gomes, por falas que ele teria dito na Universidade Federal do Pará. Chico Alencar, líder do PSOL. Dar as suas respostas, porque até onde sabemos, não estamos dando aquele castigo das escolas antigas. Sentar para ouvir e depois, se quiser, responder. Deputado, só para responder Vossa Excelência, está perfeitamente à vontade. Ninguém mandou, agora ele vai ter o momento de falar em seguida que os líderes acabarem. Então aqui não há nenhuma intenção de deixar ninguém em nenhum estado. Tem um lugar programado para que ele fique, por acaso está ocupado, com o nome ali colocado. Perfeito. Ministro convalescente, por favor. Não se exponha tanto. Minha pátria é minha língua. O velho professor aqui está vivendo o ineditismo dessa sessão. E, vício de velho professor, como alguns aqui, fui olhar exatamente a palavra maldita que o próprio ministro, ousado, corajoso, franco, reconheçamos, teve muito cuidado em usar aqui. Só falou no final da sua longa exposição, achacar. E olha, incrível, o significado da palavra achacar completa perfeitamente, emoldura à perfeição o que estamos vivendo aqui. Vejam, achacar significa adoecer. O ministro adoeceu e muitos de nós estamos com a enfermidade da raiva. Desgostar, magoar, maltratar. Muitos nos sentimos nessa condição e olha, eu nunca vi um governo, isso é lá com eles, se maltratar tanto. É inédito. Imputar, acusar, taxar. Também temos de um lado e de outro aqui o voo indevido com a família, a obra superfaturada, o show indevido e os achacadores. Eu subo aqui e imagino que talvez os 513 tenham essa sensação sem nenhuma carapuça. Por isso, sinceramente, nós, sem querer parecer melhores do que ninguém, achamos um desastre aquela declaração, uma impropriedade, faltou até a necessária sagacidade política. No mundo de hoje, ainda mais quem é agente público, nada é privado, mas, ainda assim, não achei que ali estava o fim da República. O parlamento tem uma tradição no Brasil de espírito de corpo. Então, é evidente que, com a mesma tranquilidade que eu tenho a convicção plena, assim como meus companheiros de bancada do PSOL, que não operamos no plano do achaque, nem do quanto pior melhor, nem de criar dificuldades para obter facilidades, temos que reconhecer, e falei isso para o ministro, que o padrão histórico da política brasileira tem muito essa matriz do toma lá da cá, do clientelismo, do achaque, por que não, da relação da pequena política, da miudeza da política. O que nos deve unir aqui, na pátria educadora que custa tanto a chegar? Elevar o padrão do debate político brasileiro, fazer com que esse intestino grosso das relações políticas não fique tendo que processar essas situações. Está aí a Lava Jato, a Câmara é atingida sim, e o governo muito, e isso é gravíssimo. Não nos iludamos, as massas que foram à rua domingo, quaisquer que sejam as suas motivações, têm um sentimento comum de repúdio à política, e essa sessão só alimenta isso. Peço ao ministro, sem querer dar nenhuma lição, que lembre sempre que toda generalização é perigosa, óbvio, ele sabe disso. Conclui, deputado. Que
Pedir desculpas não envergonha ninguém. E ele pediu em parte, inclusive colocando que, na verdade, foi a revelação de algo que ele não publicizou. Eu vou concluir. Para concluir, realmente, a Sim. terceira prorrogação. Pois é, mas essa pressa o senhor não teve com outros. Tive com todos. Eu dei 2 prorrogações para todo mundo e pedi para encerrar. Tá bom. Então eu vou encerrar dizendo o seguinte: essa sessão, que não deve se estender até a noite, porque isso é desastroso para a própria imagem do parlamento, porque nós temos que discutir a educação, que anda de mal a pior, o FIES que vai ser cortado no ajuste do governo, a saúde que está na enfermidade profunda, a crise política e econômica desse país. E vamos circunscrever esse embate aqui a uma luta do governo. Eu não me sinto à vontade para sugerir quem a presidente deve colocar no ministério. Isso é problema dela e das forças políticas que venceram a eleição e que agora estão sim questionadíssimas. O nosso papel aqui é fazer a grande política. Deputado, é a 4ª prorrogação. Você conclua, por gentileza. E não nos subtrairmos à verdade. Essa é que nos libertará. Vamos também saber focar o que é principal e o que é secundário. E revelar quais os verdadeiros interesses em prolongar essa crise com o ministro da Educação. Obrigado, e com deputado. O parlamento. Concluir, deputado. Próximo líder que solicitou, deputado Pompeu de Matos.